Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Ajustando aqui para a gente iniciar a nossa live, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pedir a você para aguardar mais alguns instantes. Já estaremos iniciando a nossa live nessa noite. A live da palavra, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração, nessa maravilhosa noite de domingo que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Aleluia! Me aguarde, daqui a 5 minutinhos nós estaremos iniciando a nossa live. Aleluia! Que bom estar com você aqui nesta noite em nome de Jesus, agradecendo a Deus pela sua vida e por escolher passar esse momento aqui comigo. Eu quero orar junto com você, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de nessa noite nós estarmos aqui louvando e adorando ao seu nome. Aleluia! Jesus é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, louvado e glorificado seja o Teu nome. Nós te agradecemos pelas Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Obrigado porque o Senhor nos deu, já nesta noite de domingo, a oportunidade de estarmos na Tua casa, junto dos nossos irmãos e irmãs, louvando e adorando ao Teu nome. E a quem não teve, meu Senhor, essa oportunidade, nós também queremos pedir que a Tua bênção se manifeste de forma poderosa sobre a sua vida. Aqueles, meu Deus, que fazem parte do grupo de risco,
aqueles que são idosos, aqueles que têm alguma situação que os impede de estarem ainda congregando no templo. Que o Senhor os abençoe. Nós cremos num tempo de restauração, num tempo de transformação de toda essa realidade difícil pela qual estamos passando, para um tempo de liberdade, Senhor, de novamente o teu povo estar reunido para louvar, para adorar o teu nome. Estende a tua mão poderosa sobre o nosso país, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta noite, te agradecendo pela tua maravilhosa graça. Aleluia. Eu vou tentar aqui dar uma ajustada na tela do meu celular para ver se a gente consegue fazer transmitir uma imagem melhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nesta noite. Abra a Bíblia Sagrada. Eu quero ler com você 2 textos da Bíblia. Um em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. E outro, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Nos diz assim a palavra de Deus: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Eclesiastes 7, versículo 8. E o texto aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7, nos diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Queridos, toda avaliação que se faz a respeito de alguma coisa que no seu começo não oferece recurso suficiente para que se julgue certa ou não, toda avaliação que nós fazemos a respeito de alguma coisa logo no seu início, e é isso que eu quero dizer, não nos dá condições de dizermos se é boa ou se é ruim aquilo que logo no início se procura avaliar. É só mediante a perseverança que se comprovará o grau de importância e também de funcionalidade de alguma coisa sobre a qual alguém aplica seus investimentos, sejam investimentos pessoais como seu tempo, seus investimentos financeiros, seu próprio coração e nos mais diversos sentidos da palavra. A empolgação inicial mediante algum projeto dura até se perceber que realizar aquele projeto, para a realização desse projeto, a pessoa despenderá muito mais, né, de recurso, ou dependerá de muito mais tempo do que de ideias fantásticas que não condizem com a realidade de quem sonha. Quando se projeta alguma coisa, é necessário saber que não bastam só as ideias fantásticas, as ideias maravilhosas, mas é necessário que se perceba a necessidade de sonhar condizente com uma realidade, e a realidade que eu quero dizer é uma realidade de muito trabalho para quem quer realizar seus sonhos. Os livros de autoajuda estão aí o tempo todo influenciando pessoas a algum tipo de conquista baseado em receitas. Basta você fazer aquilo que é recomendado e logo as coisas serão prontamente alcançadas. Mas a Bíblia Sagrada, ela
nos ensina de uma forma muito diferente. Sonhar não é utopia, desde que se leve em consideração, acima de tudo, que a estrada a ser percorrida para a realização dos sonhos ela é composta por obstáculos que exigirá bastante cuidado e atenção de quem inicia uma caminhada, uma jornada em direção à realização de seus sonhos. E os obstáculos numa caminhada eles podem ser os seguintes: o desgaste do cotidiano, quando a jornada ela exigirá empenho e também força aos que pretendem alcançar os seus objetivos. Os desgastes são gerados os obstáculos também podem ser as guerras espirituais, e isso é inevitável para quem pretende sair do nível da existência para o nível da vida abundante com o Senhor. Outros obstáculos são os sonhos não realizados, que se tornam uma barreira psicológica que impede a muitos de experimentarem o novo de Deus na sua vida. A respeito dos sonhos, nós precisamos estimular a própria fé e a comunhão com Deus através das realizações pessoais. As realizações pessoais, elas vão estimular a fé. Nós vivenciamos nesse texto o momento exato enquanto alimentamos outros sonhos que esperamos realizar. Nós vivenciamos alguns sonhos, alguns objetivos, né? No momento em que vivemos, nós já estamos experimentando a realização de algum sonho, algum projeto. Aquilo que você vive hoje já é resultado de alguma coisa que você empreendeu, de alguma coisa que você buscou de Deus. Mas há sonhos ainda não realizados, porque são sonhos adiados de acordo com o propósito de Deus para nós. Esse é mais um dos obstáculos que a gente vai compreendendo na questão da realização dos sonhos, dos propósitos de Deus. Há sonhos que não vão se realizar mais também, e a gente precisa admitir isso, sonhos dos quais nós precisamos abrir mão. E seja porque passou o tempo de vivermos esses sonhos, ou porque não aproveitamos a oportunidade daquele momento de sonhar. Porque vivemos, né, discernindo o quanto abrir mãos de sonhos, né, porque nós devemos viver discernindo a importância de abrir mão de sonhos não realizados. E tem pessoas que não pensam em abrir mão de sonhos não realizados. Enquanto não abre mão de sonhos que não realizou, fica também paralisado para o novo de Deus na sua vida. E só quando nós agimos assim, abrindo mão de sonhos que não foram realizados por algum motivo, é que nos abrimos ao novo de Deus para a nossa vida. Mateus, no capítulo 9, versículo 17, Jesus disse que não se põe vinho novo em odre velho, do contrário, rompem-se os odres e se perdem, mas se põe o vinho em odre novo, que vai ser conservado, tanto um quanto o outro. Lá em Gênesis, no capítulo 40, versículos 18 a 23, a palavra de Deus conta a história de José. José, que conhecemos a sua história, foi preso injustamente. E o que seria de José se o copeiro de Faraó se lembrasse dele, como havia José pedido quando os dois estavam presos juntos? Sim, José revelou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, e ambos tiveram
pouco tempo depois, a confirmação dos sonhos que tiveram e contaram para José, e a gente já conhece a história, que o padeiro, ele acabou sendo mais adiante executado por Faraó, e o copeiro foi restituído à sua função de copeiro-chefe diante de Faraó. Mas antes de o copeiro e o padeiro saírem da prisão, José fez um pedido ao copeiro que se lembrasse dele quando estivesse lá diante de Faraó. E aí, a minha pergunta, né? O que José teria ganhado se aquele copeiro tivesse se lembrado dele quando chegou diante de Faraó, dizendo a respeito de José, alguém que estava preso injustamente? 2 anos se passaram e aquele copeiro não se lembrou de José. Até um dia, quando Faraó tem sonhos e é dito por esse copeiro pedindo perdão, reconhecendo que havia pecado porque não se lembrou de falar de José a Faraó como José havia pedido. Então 2 anos que José ficou esquecido lá na prisão. E aí eu me pergunto, o que José teria ganhado se 2 anos antes aquele copeiro tivesse se lembrado dele e quando chegasse na presença de Faraó dito: olha, tem lá um moço que revelou, conforme se realizou, o sonho a meu respeito e a respeito do padeiro, e ele está preso lá injustamente. E aquele homem revela sonhos. Mas se isso acontecesse 2 anos antes, bom, provavelmente o que José ganharia seriam menos 2 anos de uma prisão injusta e uma excelente oportunidade na copa do palácio de Faraó, lá no Egito, se o copeiro tivesse se lembrado dele. Mas só que Deus tinha algo maior proposto para José, maior do que aquela oportunidade que ele poderia ter por intermédio do copeiro. Deus tinha reservado para José. E essa é a nossa conversa nessa noite. Essa é a minha conversa com você nessa noite. Se você estiver se sentindo preso a alguma situação injusta, desconfortável, humilhante, não murmure contra Deus, nem se exponha aos outros com sua autocomiseração. Nós somos muito tendentes a isso, a nos apresentarmos diante das pessoas, esperando que elas tenham um pouco de pena da gente, olhem um pouco a nossa situação difícil e nos ajudem, se movam para nos ajudar de alguma maneira. Mas que você espere, acima de tudo, confiantemente no Senhor e continue sonhando os sonhos dele para a sua vida. Os nossos sonhos, eles devem ser pretensões que vão além da satisfação pessoal. Nossos sonhos, quando sonhados em Deus, eles também incluem outras pessoas que Deus coloca para participarem da realização desses sonhos conosco, e mesmo aqueles que nada fizeram para que tais sonhos se realizassem. Essa é a verdade, ou até mesmo, pelo contrário, tentaram matá-los. Com todo respeito, eu me lembro de um louvor que cantamos durante muito tempo, que aqueles que não nos ajudaram quando estávamos na prova, quando nos verem na bênção, vão se arrepender, porque nós estaremos na plateia, eles estarão na plateia e nós no palco. Ou seja, Deus vai me abençoar e aqueles que não me ajudaram vão ter que ver que Deus me abençoou e eu vou estar ali me impondo. Vejam bem, Deus me abençoou.
viu? Apesar de você não acreditar, apesar de você torcer contra, agora você está aí assistindo a minha vitória. Na verdade, eu prefiro acreditar não não em palco, não em plateia. Eu não posso esperar que Deus venha me colocar no palco diante de uma plateia, mas sim que Ele me coloque no altar junto com os que necessitam de misericórdia. E é isso que Deus, quando age na vida de uma pessoa, realizando sonhos, trazendo à existência projetos estabelecidos na palavra, na comunhão com Deus, é isso que Deus faz. Ele nos abençoa de forma que os outros reconhecem sim a bênção de Deus na nossa vida, mas não que isso venha encher o nosso ego. A maioria das pessoas, como disse Gálatas capítulo 5, versículo 7, Paulo indaga dos Gálatas: corrias bem. A maioria das pessoas começa bem algum exercício em alguma área da sua vida que precisa de mudança. Mas o que é necessário para que realmente aconteça a mudança? Iniciar foi o ponto de partida, mas só a disciplina, juntamente com a perseverança, vai trazer o resultado, vai fazer aquela pessoa alcançar o seu objetivo. E por isso que a palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Não vamos nos empolgar, nos entusiasmar muito com quem se apresenta a nós trazendo ideias maravilhosas, projetos extraordinários, antes de perceber qual a disposição para colocar em prática aquelas ideias maravilhosas, aqueles projetos maravilhosos. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Paulo fala para os Gálatas que eles corriam muito bem e de repente eles foram fascinados a deixar a carreira, a deixar a corrida, a deixar a fé. Nós precisamos saber qual o ritmo do Espírito para nós prosseguirmos na nossa caminhada com Deus até a realização do propósito, do objetivo que Ele tem na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, seja lá o que você tenha iniciado, qual projeto você tenha iniciado na sua vida, saiba que no momento em que você inicia, você não tem ideia dos obstáculos, das dificuldades que virão adiante para realmente testar a sua perseverança, testar a sua disposição para continuar, caminhar, colocar em prática, ver acontecer o projeto de Deus na sua vida. Ideias precisamos ter, precisamos sonhar. Agora, do sonho até a realização, nós temos uma caminhada. E é nessa caminhada que nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, desafios, oposições. E só quando a gente tem realmente convicção do propósito, do sonho de Deus na nossa vida, é que a gente vai perseverar até o fim e vai alcançar aquilo que Deus estabeleceu para nós. O que você começou? O que você estava fazendo muito bem e parou? O que impediu você de continuar? Em algum momento você desconfiou que o sonho não era de Deus para a sua vida? Em algum momento você foi vitimado pelo cansaço, pela fadiga? O que faltou para você perseverar? O Senhor chama você hoje para retomar sonhos que Ele quer
fazer você sonhar. Mas também o Espírito Santo vai lembrar você de sonhos que estão prendendo você, mas impedindo de avançar para algo novo que Deus tem preparado para a sua vida e que você só vai conseguir alcançar se abrir mão deles. Como a palavra dita a respeito do odre. O odre é uma vasilha feita de couro e quando já velho, colocado ali nele o vinho novo, a tendência é aquele vinho expandir, é aquele odre expandir, e o vinho novo, ele faz estourar aquele odre. Mas Jesus disse que quando o vinho novo é colocado no odre novo, ambos se conservam. Deus não vai dar a você sonhos, não vai colocar projetos no seu coração se você antes não se abrir para a novidade do Espírito para a sua vida e compreender pela fé o projeto que Deus tem para você, tendo que abrir mão de algumas coisas nas quais você estava tão seguro de que aconteceriam, de que eram de Deus para a sua vida. Deus quer fazer algo novo, algo diferente no seu coração. Para isso é necessário haver também uma transição de mente, de alguém que não se vê mais prejudicado por aqueles que parece que se anteciparam a você para ser abençoado, para conseguir a vitória, e você ficou para trás. A gente ouve tanto falar de vitória e parece que o Evangelho de Jesus, ele é só vitória. Eu passei ontem em frente a um templo e estava escrito lá, igreja tal, e uma complementação, só vitória, o nome da igreja. E a gente percebe que na prática, muitas vezes não são só vitórias. Nós temos perdas também, não só ganhamos, mas nós também perdemos. E o que Deus quer nos ensinar quando nós perdemos, Ele quer, o que Deus quer fazer na nossa vida quando permite alguma perda, Ele quer nos ensinar a dependermos mais dEle na nossa caminhada de fé. E para isso, precisamos abrir mão de coisas que estão nos impedindo do novo de Deus para nós. Que Deus não vai mais realizar e que quer fazer a gente enxergar novos projetos para a nossa vida. E aí a gente tem que entender esses obstáculos que se apresentam a nós, esses obstáculos como esse desgaste do cotidiano, essa jornada diária que vai exigir de nós força para nós alcançarmos os nossos objetivos. Por isso que eu não posso só usar uma palavra de efeito se eu não considerar também a disposição que eu preciso ter para alcançar aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Eu não posso negar as guerras espirituais que eu contraio quando eu enxergo diante de mim um propósito, um objetivo de Deus para a minha vida, para o meu ministério, aquilo que vai me tirar do nível da existência para a vida abundante que Jesus disse que tem para nós. Eu preciso buscar na palavra, preciso buscar na comunhão com Deus, compreender a respeito dos sonhos não realizados e não permitir que as barreiras psicológicas sejam um impedimento para que eu experimente o novo de Deus. E as barreiras psicológicas, elas estão ligadas a algum tipo de perda, de fracasso, de insucesso que uma pessoa teve
numa determinada área da sua vida, em algum empreendimento que fez, e não teve êxito, e aquela pessoa fica marcada por uma situação negativa e se amedronta diante do novo de Deus para a sua vida. E a gente precisa se desvincular disso e aprender até mesmo com aquilo que não deu certo. Os sonhos, eles são importantes. Eles caminham junto com a própria fé e com a comunhão com Deus para as nossas realizações pessoais. Eu creio que Deus tem planos, Deus tem projetos para você. Quantos de nós tivemos que alterar nossa rotina, alterar nossos projetos, ver adiados, se não até deixados para trás definitivamente alguns sonhos durante esse período de pandemia. Mas Deus continua nos conduzindo numa caminhada de sonhos e projetos maravilhosos que Ele tem para a nossa vida. E como diz a palavra, apesar das circunstâncias que se apresentam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vivamos o novo de Deus agora. Nesse tempo, você está vivendo o novo de Deus. Você está vivendo sonhos de Deus, projetos de Deus para a sua vida. Enquanto viva esse momento, enquanto você alimenta outros sonhos e projetos de Deus para a sua vida, que você espera realizar. Não espera no sentido passivo, mas espera no sentido ativo. Espera identificando qual é a sua parte no processo, nessa ação do Espírito na sua vida, conduzindo você à realização dos sonhos e dos projetos de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. E que você, em nome de Jesus, sonhe e tenha discernimento de Deus para compartilhar seus sonhos com aqueles que vão junto de você também discernir a importância do seu sonho, do seu projeto. Guarde os segredos do seu coração para compartilhar com aqueles que Deus colocar diante de você para serem uma bênção na caminhada, serem uma bênção na jornada. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração, que Ele desperte em você a alegria de sonhar. É claro, quando a gente pensa em sonho, quando a gente pensa num projeto, a gente já se imagina lá na frente, dentro daquela realidade que sonha. Mas a gente tem uma caminhada longa, e é para essa caminhada longa até a realização do sonho que nós precisamos nos ater das lutas, das dificuldades, dos obstáculos que virão, mas com certeza, com a presença de Deus nos fortalecendo, nos animando. Que você faça seus projetos, que você sonhe seus sonhos que não são utopia, impossíveis de alcançar, mas que também não serão alcançados sem disposição para ir adiante e acreditar no chamado, no propósito de Deus para a sua vida. E você é a pessoa que mais tem que ter convicção dos sonhos de Deus para você. E isso você vai entender através da sua comunhão, da sua intimidade com Deus. Não aceite que ninguém, mesmo em nome de Deus, venha interferir em algo que diz respeito à sua particularidade com Deus. Sim, seus sonhos, seus projetos, muitas vezes pessoas vão se apresentar tentando trazer uma direção diferente.
ouça a palavra, ouça o Espírito, seja humilde para receber orientação, para alterar o percurso da jornada em algum momento da caminhada, mas não abra mão dos seus sonhos, tenha convicção. Eu quero dizer para você, com muita humildade e com a convicção que Deus colocou no meu coração a respeito de sonhos que Ele realizou, tem realizado na minha vida, que se eu tivesse ouvido alguns que até em nome de Deus vieram a mim para dizer que eu deveria desistir daquele objetivo, se eu tivesse dado ouvidos, eu não teria chegado aonde Deus tinha colocado convicção no meu coração que era o lugar que Ele queria me fazer chegar. Então tenha sua convicção pessoal, alimente isso em oração, em comunhão constante com a palavra. Tenha um relacionamento íntimo com Deus e você vai ter o maravilhoso dom do discernimento de espírito para não se deixar confundir diante de nenhuma situação. Tenha você a certeza do que Deus tem reservado para a sua vida e confira todos os sonhos, todos os projetos de Deus com a palavra de Deus e com o fruto que você está produzindo através da sua vida, da sua relação com Deus. Em nome de Jesus, a sua perseverança é que fará a diferença e que confirmará os sonhos de Deus na sua vida. Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Horebe. E ele recebeu as tábuas da lei. E quando descia, chegando já próximo de onde estava o acampamento dos israelitas, ele ouviu o som de música e instrumentos, acontecendo lá uma festa. No primeiro momento, talvez ele até tenha imaginado que aquela festa era de recepção a ele depois de 40 dias e 40 noites longe do povo. Mas não. Era um bezerro de ouro que eles tinham construído e estavam prestando adoração àquele ídolo. E na sua ira, Moisés quebrou as tábuas da lei, que a Bíblia diz eram obras de Deus. E qual o resultado da ira de Moisés? Ele teve que retornar para o monte e ficar mais 40 dias e mais 40 noites. Então ele ficou um total de 80 dias, 80 noites no monte, porque ele quebrou as tábuas da lei. Moisés destruiu a obra de Deus, aquilo que as mãos de Deus tinham feito e entregue a ele para ele apresentar ao povo. Então ele teve que retornar e ficar mais esse período. E foi um período que compensou porque ele ficou com Deus. Mas imagine, a ira em si mesma não compensou a Moisés. Muitas vezes nós também destruímos a obra de Deus, impedimos, paralisamos a obra de Deus. Nós mesmos, com as nossas mãos, como fez Moisés, destruímos a obra de Deus. E precisamos, na nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida é através da nossa vida. E precisamos admitir isso e reconhecer a necessidade de voltar e passar mais esse tempo com Deus. E veja bem, tudo isso aconteceu a Moisés, chamado pela palavra de Deus como o homem mais manso da terra. Imagine no meu caso, no seu caso, o quanto nós precisamos ser perseverantes na paciência,
diante das tribulações, das dificuldades. Quando você tem aquele sonho, aquele projeto maravilhoso que vem ao seu coração e você, cheio de entusiasmo, de ânimo, se lança na busca dos seus sonhos e seus projetos. E depois parece que as coisas se apresentam igual aquela bula de remédio com as letrinhas pequenininhas que você não leu, ou aquele contrato que você assinou e não viu as cláusulas com letrinhas pequenininhas. Tem muitas coisas que a gente não prevê na caminhada com Deus e vão acontecer, e nós precisamos estar preparados para superarmos, vencermos, porque há uma grande nuvem de testemunhas, muitas entendendo o propósito de Deus na nossa vida, nos estimulando a alcançarmos o nosso objetivo, mas outras que estão também no meio dessa nuvem de testemunha são os que vão duvidar de nós, dizendo: quero ver até onde ele vai, quero ver até onde ela consegue, daqui a pouco vai desistir. Pessoas torcendo contra, duvidando. Então você é a pessoa que deve manter no seu coração a convicção dos sonhos de Deus para a sua vida e se lançar ao desafio de ir adiante, custe o que custar, sendo fortalecido pelo poder do Espírito Santo em toda e qualquer situação que vier. Você permanecerá firme para alcançar o objetivo de Deus na sua vida. E quando isso acontecer, aqueles que não acreditaram também glorificarão a Deus e terão uma experiência através do seu testemunho de fé e da sua perseverança. Perseverar é se manter firme num propósito. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração. Que você se mantenha firme no propósito, entendendo que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. E que você possa continuar na sua caminhada. Mais uma vez repetindo, o apóstolo Paulo falou de modo indignado aos Gálatas: vós corrias bem. Vá no ritmo que você consiga manter uma frequência e Deus conduzirá você ao objetivo. Em nome de Jesus. Não tenha pressa de antecipar tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Aproveite como numa viagem agradável, enquanto está observando todas as paisagens das situações que acontecem na sua vida, em companhia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Foi isso o que disse o salmista: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero orar com você e por você. Põe a mão sobre o seu coração se você puder e juntos vamos estar colocando diante de Deus nossos sonhos, nossos projetos e dizendo para Deus que nós estamos dispostos a sofrer todos os riscos, a enfrentar todas as situações, a encarar todas as adversidades, porque Ele garante que estará conosco todos os dias, até a consumação do céu. Vamos orar? Senhor, louvado e glorificado seja o Teu nome. Nós queremos ser daqueles que não veem como mais importante o início das coisas. O início sempre é regado por esse entusiasmo, por essa disposição, por esse ânimo, mas quando nós realmente nos colocamos na caminhada e que começamos a perceber, Senhor, as dificuldades, quantas coisas acontecem para tentar nos fazer desanimar, desistir dos sonhos de Deus para nós. Nesta noite eu quero, Senhor,
orar pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tem sonhos, que tem projetos iniciados e que estão já lhe apresentando obstáculos, que estão trazendo fadiga, cansaço, confusão muitas vezes. Em nome de Jesus, que tu renoves as forças dessa pessoa, dando graça, dando ânimo, dando disposição para que ela caminhe, Senhor, com a sua visão no Senhor, no sonho, no projeto de Deus para a sua vida. Seja renovada a sua mente, seu coração, como um odre novo para receber também o novo de Deus, o vinho novo, que vai fortalecer a sua alegria na caminhada, porque é isso que a tua palavra diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. Traz, Senhor, alegria para o coração do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, para que essa pessoa não esteja apenas empolgada na caminhada, mas sim ungida para permanecer firme no propósito. Em nome do Senhor Jesus, que a sua perseverança seja um testemunho de louvor, de glorificação a Jesus e uma oportunidade de edificação para todas as pessoas, Senhor, que estão vendo o que essa pessoa está empreendendo. No nome de Jesus, coloque paz no coração do meu irmão, da minha irmã, e diante dela pessoas com quem ela possa compartilhar os seus sonhos e vão junto com ela regar em oração, regar em louvor, em bom testemunho esse projeto que o Senhor tem para a sua vida. No nome de Jesus Cristo. Todos os roubadores de sonhos que o Senhor venha afastar de nós e guarde os nossos lábios para compartilharmos o que é santo, o que é precioso, com quem tem discernimento espiritual para também compreender e confirmar o chamado de Deus na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor renove as suas forças na caminhada. Tenha uma noite abençoada. Muito obrigado por estar comigo nesse momento. Sua semana será uma semana surpreendente, uma semana de milagres. Eu recebi milagres durante essa semana que passou. Estou preparado para o milagre de Deus que Ele tem para minha caminhada. À medida em que eu der os passos de fé, eu tenho certeza que Ele tem para ministrar na minha vida algo maravilhoso. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.